O irmão estava destacando aquilo que o mundo está vivendo lá fora e aquilo que nós estamos vivendo aqui, não é? E que privilégio, que posição altíssima nós estamos desfrutando, não é? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, aprendendo de Deus, e que privilégio. Bom, nós estamos pensando em desenvolver esse tempo juntos sobre o assunto por que nós precisamos. Quando a gente chega a este mundo, nós seres humanos, somos extremamente dependentes. Quando a gente olha para o reino animal, nós ficamos maravilhados, não é? Uma vaca tem um bezerro, eu creio que é questão de horas, ou hora talvez, não é? O pequeno bezerro que acabou de nascer, ele já consegue se erguer, se levantar, já procura a mãe para amamentar. Mas o ser humano não, né? Vai anos precisando que alguém dê suporte, alimentar, limpar, cuidar mesmo. Extremamente dependentes. Precisamos de tutores. À medida que a gente vai crescendo, envelhecendo, é comum a gente acreditar que não precisa de mais ninguém, não é? Principalmente nós, adolescentes, jovens, eu estou dizendo nós, né? Ajudei aí, hein? Ganhou o dia. Adolescentes, jovens, que bom. Mas, principalmente, quando somos jovens, adolescentes, jovens, nós pensamos que somos autossuficientes, né? A gente pensa que tudo pode acontecer com qualquer um, menos com a gente, que a gente é autossuficiente, né? Adolescentes e jovens acham que não precisam mais dos pais, têm a ideia de que são pensamentos quadrados, ultrapassados, né? E frequentemente isso acontece até na vida adulta, quando há aqueles que acham que podem cuidar de si mesmos. Mas a humanidade não é autossuficiente, de forma nenhuma, como muitos querem acreditar. Nós acabamos de sair de uma pandemia onde deixou bem claro isso. Obrigado, irmão. Bem claro que não somos autossuficientes. Vocês devem ter percebido, eu estou com uma certa dificuldade de locomoção. E o culpado disso é um pequeno mosquitinho, né? Um vírus. Já desmonta um ser do meu tamanho, um mosquitinho que você dá um tapa nele e pronto, acabou. Antes de vir para cá eu contraí dengue, né? E toda a musculatura ainda está dorida ainda. Eu não estou conseguindo articular muito bem o pé ainda, porque a panturrilha está rígida. Não é? Não somos autossuficientes de forma
nenhuma. Somos extremamente dependentes de muitas coisas, apesar das nossas negações. Nós somos extremamente dependentes. E nós vamos começar esses pensamentos. Por que precisamos de Deus? Por que precisamos de Deus? Há aqueles que negam a existência dele. É impossível negar a existência de um ser supremo. Ele sim, autossuficiente, autoexistente, soberano, eterno. Nós vamos abrir as Bíblias. E nós vamos lá para Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só até aqui por enquanto. E o Senhor vai abençoar os nossos corações, a meditação na sua palavra. Bom, a Bíblia começa apenas afirmando: Deus. O Deus Supremo, Ele criou todas as coisas. Ela não tenta provar a existência de Deus. Está mais do que provado. Foi Ele que criou todas as coisas. Um Deus triuno. Deus, o Filho e o Espírito Santo. Isso já nas primeiras páginas da Bíblia fica totalmente claro isso. Nós acabamos de ler: no princípio criou Deus. Lá está Ele. Não há dúvida. É Ele que está no controle de todas as coisas. Ele apenas diz, e pela sua palavra, as coisas passam a existir. Em perfeita ordem. Em perfeita ordem. Nada de teoria de intervalo. Eu não vou nem entrar nessa questão para tentar explicar isso, porque vai trazer complicação ao invés de ajudar. Não! Deus criou todas as coisas. Então, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, olha, Deus criou. E Ele, conhecedor de como nós, seres humanos, somos curiosos por excelência, então, nos versículos seguintes, Ele passa a explicar como é que foi feito assim. O primeiro dia, segundo dia, e Ele começa a explicar. Nada de teoria de intervalo. Bom, mas o texto ele começa dizendo sobre Deus criando todas as coisas. E logo a seguir, o texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu creio aqui está falando sobre o Espírito Santo. Então nós temos Deus em toda a sua criação, e agora nós encontramos já o Espírito Santo envolvido também na criação. Adiante alguns versículos nesse capítulo 1,
e vá para o versículo 26 de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as águas dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, há um grupo de pessoas que se reúnem, se dizem cristãos, mas dizem ser unicistas. Não é? Então ele quer dizer, não, Deus é uma coisa, o Filho é totalmente diferente, ele é um indivíduo em si, e olha, o Espírito Santo é um terceiro indivíduo. Não. Deus é um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. E aqui nós estamos observando, no primeiro capítulo da Bíblia, esse Deus maravilhoso trabalhando na questão da criação de todas as coisas. Você notou o verbo aqui? Ele não diz, olha, eu vou fazer o homem. Mas o que nós lemos é, façamos. Com quem Deus está conversando aqui? Há uma pluralidade ali, não é? Deus é um, mas há distinções no seu serviço, naquilo que cada um desenvolve ali dentro. Assim como você e eu. Você não está vendo aqui na sua frente, com olhos naturais, tudo aquilo que o Enoque é. Você está olhando para a casa onde eu moro. Então, o ser é muito mais do que aquilo que você pode ver. Então, o ser humano, ele é espírito. É aquilo que faz com que nós sejamos inteiramente dependentes de Deus. Não há nada neste mundo que possa preencher esse vazio, esta necessidade do espírito do homem. Somente Deus. E o mundo está entrando ladeira abaixo como está, onde jovens estão se perdendo e vidas sendo ceifadas tão cedo. E as coisas vão correndo, porque o homem está tentando preencher o vazio do seu espírito com coisas banais e passageiras deste mundo. Tem quebrado princípios bíblicos, isso tem afetado grandemente o seu modo de viver, a sua felicidade, a sua plenitude em todas as áreas da vida. Uma das provas disso está no livro que o irmão argentino tão generosamente está colocando à disposição. Por favor, leiam. São princípios que Deus deixou para que tenhamos uma vida plena num casamento, para que possamos viver felizes, plenos diante dele.
Então, o meu espírito, ele precisa de Deus para preenchê-lo completamente. Depois, o meu ser tem uma outra parte imaterial que é a alma. A alma, ela é a vida em si. É aquilo que faz com que eu possa me comunicar com você. É aquilo que faz com que nós possamos desenvolver um vínculo de amizade, irmãos em Cristo, um relacionamento. Isso é a alma. Então, o espírito, comunhão com Deus. A alma, eu posso ter comunhão uns com os outros. E depois eu tenho o corpo, que é onde eu moro, é o que você está vendo aqui agora, não é? Eu posso me locomover, eu posso trabalhar, eu posso demonstrar afeto, não é? Como também posso, ao contrário disso, que é reprovável, agredir, ferir. Então o ser humano, ele é também triuno. Espírito, alma e corpo. E aqui no versículo 21, nós encontramos o Senhor Deus conversando com o Santíssimo Conselho da Trindade, da Santíssima Trindade. Lá está o Pai, lá está o Filho e lá está o Espírito Santo. Envolvidos na criação de todas as coisas. E principalmente envolvidos na criação do ser humano, a coroa da criação de Deus. É claro que nós menosprezamos esse privilégio, não é? É claro que quando nós, na pessoa de Adão e Eva, pecamos, esta posição tão honrada que temos, ela se perdeu. Nós adquirimos uma dívida impossível de ser paga. Impossível. Nós afrontamos o Senhor Deus, a sua justiça. Nós maculamos a sua santidade. E este ser, porque da mesma forma como Deus é eterno, eu e você também, nós somos eternos e fomos criados para a eternidade. Não apenas espírito ou alma, mas o corpo. Mas no momento em que o pecado entrou, pelo pecado entrou também a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é por isso que quando alguém parte, quando alguém morre, é tão difícil confortar, consolar entes queridos. É claro que quando são salvos, muito mais fácil, não é? Nós temos uma esperança. Mas se você vai encontrar alguém que está passando por um momento desse, mas que não experimentou ainda a salvação que Deus oferece na pessoa bendita do seu Filho amado, é comum você ver um choro de desespero, dilacerante mesmo. Não há conforto, porque a eternidade foi plantada, foi colocada no coração do ser humano. Bom, mas vamos voltar para aquele versículo 21 do capítulo 1 que nós estamos considerando. Eu estou afirmando para você
que o Santo Conselho da Trindade está ali, está conversando. Façamos. É claro, você não vai encontrar esse plural aqui, se eu estiver em casa e a minha esposa sozinha lá e ela disser, façamos bolo, eu vou dizer, mas está ficando maluca, não é? Não tem como. É um plural. E aqui está o Senhor Deus falando no Santíssimo Conselho, ou no Conselho da Santíssima Trindade. Vamos lá provar que o Senhor Jesus está aqui também. O Senhor Jesus, ele não é um ser criado. Ele é eterno. Você vai encontrar pessoas que dizem ser cristãos hoje e que ousam dizer esta blasfêmia, esta afronta. E dizem que o Senhor Jesus é um ser criado. Não, ele é Deus. Ele é eterno. Vamos lá para o capítulo 1 de João. E você vai, enquanto a gente vai ler esse texto, você vai lembrando do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 21. Façamos. 26. Oi? Versículo 26. Ah, sim. Obrigado, irmão. Valeu. Não é? E versículo 26. Então você, ao lermos agora, você se lembre daquelas palavras. Façamos. Nós já falamos, o Espírito está lá. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora nós falamos que o Conselho da Santíssima Trindade estão conversando para criar o homem. Vamos para João capítulo 1. E mais uma vez temos a palavra princípio aqui, e logo as pessoas levam lá para a teoria de intervalo. Esqueça isso, né? Eu nem deveria ter falado. Intervalo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas ou foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Opa! Acabamos de ver a Santíssima Trindade no capítulo 1 de Gênesis. Com quem Deus está falando antes de criar o homem? Antes de fazer o homem? Ele está falando com o Senhor Jesus. Ele está falando com o Espírito Santo. Façamos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, está ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na criação de todas as coisas, mas ali há um destaque maior para a criação do ser humano. Que privilégio, não é? Todas as coisas foram chamadas à existência pela palavra do seu poder. Mas quando o Senhor Deus, Ele fala, façamos o homem. Agora não mais pelo poder da sua palavra. Olha que privilégio. Olha que
que honra maravilhosa! Você e eu somos fruto do tatear das mãos do próprio Deus. A Bíblia nos diz que Ele tomou do pó da terra. Ele moldou o homem com as suas mãos. Irmão, isso é carinho. Isto é cuidado absoluto. Não foi algo genérico. Olha que o homem se faça. Não. Ele tomou do pó. Ele criou o homem. E a Bíblia nos diz que depois o Senhor sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem, então, é feito um ser vivente, um ser eterno. A vida de Deus entrou pelas nossas narinas. Que privilégio! Mais à frente nós temos então, ontem nós estávamos comentando com alguém e conversando ali do absurdo que são as coisas. Uma pessoa é criada em um lar cristão, ela é ensinada princípios bíblicos desde pequeno. Ele se converte, ele vem para a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. É possível que ele tenha um desenvolvimento espiritual e ele começa a cooperar nas coisas do Senhor, e como é precioso quando isso acontece. Mas chega um momento em que ele dá ouvidos a alguma coisa e ele está disposto a jogar tudo por terra, aquilo que ele aprendeu por tanto tempo, porque ele ouviu alguma coisa agora, como aquela historiazinha de contos de fadas. Ele ouviu o canto da sereia e foi hipnotizado, e ele está disposto a se virar, a ir para lá. E o que a gente estava falando ontem eu não sei quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim antes do pecado. Mas eu sei que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor Deus descia lá dos céus. Vinha até o jardim. Você está pensando, você está conseguindo acompanhar comigo? Que privilégio! O Deus eterno, o Deus soberano, aquele que habita os céus, aquele que está assentado em um alto e sublime trono, aquele que Isaías disse que serafins voam por cima dele e que proclamam a sua santidade continuamente. Ele vinha até o jardim todos os dias para ter comunhão, um relacionamento com aquele casal. E eu fico pensando, e gosto de pensar assim, pense nos sentimentos de Adão e Eva antes do pecado entrar. A ansiedade por aquele momento. Não é? Olha, o Senhor está por chegar. Olha, o nosso Deus está por chegar. E a ansiedade por aquele momento. Até que o pecado entra. E ao invés de ansiedade e desejo por aquele momento,
passam a ter medo, vergonha. Que coisa, não é? Que coisa. Então Deus deixava a sua glória, ou deixava os céus, e vinha até o jardim para ter comunhão. E logo no capítulo seguinte, ou no capítulo 3, nós estamos no capítulo 1 de Gênesis ainda, e no versículo 15, aquele é um versículo profético. É Deus prometendo para o ser humano: olha, vocês acabaram de me desonrar, vocês acabaram de afrontar, olha, vocês macularam a minha santidade, afrontaram a justiça divina. Deixe-me ler o versículo 15 de Gênesis capítulo 3. O texto diz assim: e porém inimizade, aqui falando com a serpente, não é? Entre ti e a mulher. Agora, veja a questão aqui. Entre a tua semente e a sua semente. A tua é plural. Uma outra tradução fala de descendência. Entre a tua descendência e o seu descendente, falando para a mulher. Uma referência clara sobre o Senhor Jesus Cristo, que viria nascido de mulher, o descendente, e que ia pagar o preço de redenção deste homem. Quando eu digo homem no sentido genérico da palavra, ingrato, rebelde por excelência, inconsequente, ao ponto de afrontar o próprio Deus. Muito bem, ele é prometido como aquele que viria para pagar completamente o preço de redenção. Completamente. É claro que quando nós vamos olhar para o preço de redenção, a gente destaca um pouco mais, bem mais, que ele veio em primeiro lugar para satisfazer a justiça de Deus, tirar a mácula da santidade de Deus. E só por causa disso nós somos aceitos por Deus no amado. Então nós acabamos de olhar para Gênesis. E nós encontramos ali a Santíssima Trindade. Deus, o Espírito e o Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Por que nós precisamos? Nós precisamos de Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Olha Êxodo, capítulo 20. Versículo
11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Não que Deus tenha se cansado em fazer o mundo em 6 dias. Ele está ensinando e fazendo isso por causa do homem. Sábado quer dizer descanso, um tempo para o homem recobrar as suas energias, para se refazer, um tempo para o homem buscar exclusivamente a Deus. Deixe-me ler Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você viu um plural aqui? Os mundos. É claro que o escritor aos Hebreus está olhando para o universo. Milhões de galáxias. E ele está frisando aqui: foi Deus que criou todas essas coisas. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso. É o Deus que criou a humanidade de um só homem. Todos eles foram feitos. Depois que o pecado entrou, depois que a medida da paciência, da misericórdia de Deus encheu de tal forma que o Senhor tomou a resolução de destruir este mundo pelo dilúvio, recomeçou a construção, ou recomeçou a população deste mundo por apenas 8 pessoas. Há aqueles que acham impossível a população do mundo ter começado com um casal. Acham impossível ter começado novamente com 8. Mas nós estamos falando do Deus grandioso, eterno, do Deus soberano. Ele criou todas as coisas. Macho e fêmea os criou. Ontem nós mencionamos ainda aqui rapidamente, e nós falamos sobre o nazireado. Falamos da lei do nazireu. Desde a concepção, lá está Deus olhando, dando o crescimento e cuidando daquele novo ser. Vamos lá ver o que Davi fala a respeito disso, em Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei,
porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor Deus é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez, e não nós mesmos. Volte algumas páginas da sua Bíblia aí para o Salmo de número 100. E o versículo 3. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. O versículo 3, foi Deus, o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós. Nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso Criador. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu lembro uma vez alguém contando uma ilustração sobre o homem ser a criação de Deus. E ele estava falando que há muitos anos atrás, quando o automóvel era alguma coisa tão rara, alguém tinha um automóvel Ford, daqueles bem lá do princípio, não é? E ele estava andando por uma estrada e o automóvel deu um problema. E estava aproximando um outro Ford. E parou de longe e viu que a pessoa estava com o capô aberto. É claro que o capô não se abria como os nossos hoje, né? Ela tinha de lado assim, parecia uma portinha com dobradiças. Você dobrava para cima e a pessoa está lá olhando o motor. E aquele senhor que estava naquele outro carro, naquele outro Ford, ele nem desceu do carro. Ele parou de longe e disse: olha, você está vendo uma peça assim, assado? Isso é capaz que você nem encontra nos carros modernos hoje, né? Distribuidor. Então, eu não me lembro se no sentido horário você aumentava o ponto do carro ou anti-horário você diminuía o ponto do carro, eu não sei. Mas eu sei que aquele que estava naquele outro Ford, quando ele viu, ele disse para ele: olha, encontra aí o distribuidor e você vai movimentar, eu não sei dizer para você para que lado, mas você vai movimentar ele para tal lado. E ele movimentou. Ele disse: agora pode dar partida. E a pessoa deu partida e aquele carro funcionou redondinho. Eu disse: mas como é que você sabia que aquela peça era a solução para o problema? Quem é você? Se não me engano, o nome dele era Henry Ford. O homem que inventou aquele automóvel. Né? É ele que produzia aquele automóvel, então ele conhecia ele. Deus nos conhece super bem. Porque Ele nos criou.
Você compra um eletrodoméstico, você compra um carro e com ele vem um manual. Você não vai conseguir tirar daquele objeto que você comprou tudo o que ele pode te oferecer se você não ler o manual corretamente. E é possível que você possa até causar um prejuízo para você mesmo e para o objeto que você comprou se você não usar ou não ler o manual. Você está entendendo quando eu estou aplicando isso a nós como seres humanos? O manual está aqui. Deus, o nosso Criador, deixou aqui as regras e tudo aquilo que vai fazer com que eu tenha uma vida plena, agradável, alegre, útil, que venha trazer honra, que venha trazer glória ao seu soberano nome. Mas se eu não ler, jamais eu vou usufruir de todos os benefícios deste ser tão completo que Deus criou. Se eu não ler e não me submeter a Ele, principalmente na questão de salvação, de arrependimento dos pecados, jamais eu vou ter uma alegria e um gozo pleno. Porque nós precisamos de Deus, porque Ele nos criou, porque Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pontos fortes, se é que temos algum. É a melhor fonte para encontrar a resposta para as perguntas como: de onde eu vim? Para que é que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Como é que eu devo viver? Bom, eu vou usar um termo e eu gostaria de usá-lo, mas com a devida reverência. Talvez a gente tenha alguém que trabalha com TI aqui e usa muito esse termo, não é? Suporte técnico. Nós precisamos de Deus, porque como nosso Criador, agora sim que entra a reverência, não é? Eu não posso ser irreverente com meu Deus. Ele é o único suporte técnico confiável. Quando você tem problema com alguma coisa, você entra no SAC, não é? Serviço de Atendimento ao Consumidor, eu tive um problema. E o suporte técnico do outro lado vai te ajudar a resolver aquele problema. O suporte técnico para o ser humano hoje é Deus. Não é o psicólogo. Não é a sua vizinha, o seu vizinho, alguém que você tem. É Deus. É a palavra dele. Ele é o suporte técnico que nós precisamos para nos ajudar a usar as nossas vidas, para sermos úteis, para honrar e glorificar o seu santo nome. Acho que nosso tempo já foi. Na nossa próxima oportunidade, nós vamos continuar pensando por que precisamos de Deus. E aí nós vamos entrar, porque Ele é o nosso Redentor. Que o nosso Senhor nos abençoe e complete em nossos corações aquilo que temos pensado esta manhã. Amém. Amém.